Vocês lembram-se assim alguma coisa em específico do primeiro? Sim, Mãe lembro. do Iron Queen. Exatamente, a fazer logo a mãe do Iron essa comida. Óbvio, não é? E eles debaixo da árvorezinha, ai que lindinho, E não sei o- o que, era-me porrada e depois partir E da o mãe. Cucu? E o Cucu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora nos estão a ver, mas adivinhem, voltamos. Voltamos, que saudades que eu estava. Deixem-me dar-vos as mãozinhas, como é que vocês estão? Tão bem? Já, parece que não, mas foi um hiato. Estamos tipo meio a fazer uma homenagem ao Togashi, Claro. de repente. Sim. E depois Meio- voltámos fortes. Eu queria- Incríveis. Super. Para começar, pedir, por favor, Para excluirmos a Raquel desta sala, por certo, favor. uma palavra que esteja neste momento na tua cabeça. Puta da mania. Eu sei que não é uma palavra, mas é o que nós achamos que temos às vezes também, não é? Fosse tanto tempo fora, tinha. É assim, começa já assim, desculpem. Certo? Eu queria um som. Pronto, foi uma gaita. Com todo respeito também. De Com todo repente. respeito. Olha, Olhem, primeiro episódio de uma nova fase, vamos chamar uma nova fase, parece-me bem. com um tema de primeiro episódio. Percebem? Que é aquela cena de. Originalidade, Não, que é meu bom. Deus. Foi original. Eu acho- Foi, eu acho- claro que sim. Eu acho que foi. Pôr acho em que causa o nosso processo criativo. Não, Raquel. acho que é muito. Achas? O que é que te levou a pensar nisso? Acho que é bem interessante porque é aqueles episódios que nos fazem. Que ainda hoje, se calhar passado muito tempo, eu não sei que tipo de animes vocês trouxeram, nós não sabíamos, vamos aqui agora descobrir pela primeira vez. Que se calhar passado tanto tempo ainda nos lembramos deles por algum motivo. E a tua pala vai aparecendo de vez em quando na minha, mas eu não tenho problema, percebes? Eu gosto. É o pombo. Mas. um belo do pombo. Não vai ser sempre. Antes disso, só dizer que esta série vai também ter episódios extra disponíveis no Ko-Fi, portanto, quem quiser, apoiem-nos lá. Yes. Vão poder ver esses extrazinhos, esses miminhos que nós Com fazemos para conteúdos vocês. únicos, Sim, pessoal. sim. E pronto, e sigam-nos Um também. complemento aos episódios que vocês vão ver, Sim, de certa forma, e apoiam aqui Yeah, os super ajudam. senpais. Nós comemos ao fim do mês. para não ficarmos tanto tempo outra vez sem voltar. E depois vem É o para nos conteúdo manterem extra. cá. É basicamente para manter. É uma fidelização. Mas pronto, e não se esqueçam de seguir-nos no resto das redes sociais quando aparecerem em algum lado. E estamos no Ko-Fi. No Spotify. Spotify. É o que eu queria dizer. Sim. Finalmente. Muita gente pedia há muito tempo, não sei se as pessoas O agora que é ainda que vão querer. acontece é que tipo, Agora vão dar, não, tipo, a não houve sério. mais, então Pá, também não para a tinha o malta- Spotify. Certo, é isso. Para a malta que vem no Spotify, olá, não nos estão a ver, Mas mas podem. podem se quiserem. E eu recomendo que em alguns episódios provavelmente vai dar jeito de vocês verem, mas opá, fica ao Poderá vosso ser critério. tentador ver, sim. Podem Exato, ouvir é e depois isso. podem ir lá só ver como é que foi. Ou isso, ou então, imagina, podem entrar em toda uma jornada de eu vou ouvir, deitam-se, não é? Estão com os fones, estão a ouvir, não nesta posição parece que morreram, mas imaginam tudo o que está a acontecer. E depois podem ir comparar e comprovar se bate certo a imagem que vocês Possivelmente não formaram, bate, mas está tudo bem. Justo. principalmente num dos episódios específicos. Fica a dica. Certo. Olhem, vamos começar então. Sim. Eu posso Yes, começar sir. ou quer algum de vocês quer começar? Podes começar. Não, vai começar, na vai. tua. Pá, não tenho como não puxar um dos mais óbvios, que eu acho que é muito óbvio, que é Attack on Titan. E eu fui, pá, eu para este episódio eu tive assim, não, eu tenho esta ideia, mas eu quero ver se a minha ideia está concreta. E vocês lembram-se mais ou menos do que acontece no primeiro episódio? Só de Attack uma on pergunta. Titan? Tu agora quando disseste Attack on Titan, inseriste a música do Sawan a tocar enquanto estás a falar de Attack on Titan? Com certeza, Ou não acho. meteste? Não, meti. Óbvio que Teste? sim. Meti. Óbvio Eu sei que sim. tinhas ouvido. Estava a dar. Claro. Pá, é um Quando é que muito ele não bom mete primeiro Sawan? episódio. Mas o que é que vocês lembram-se assim alguma coisa em Sim, específico do primeiro? sim. Mãe Lembro. do Iron Queen. Exatamente, a fazer logo a mãe do Iron essa comida. Óbvio, não é? E eles debaixo da árvorezinha, ai que lindinho, E não sei o- o que, era-me porrada e depois partir E da o mãe. Cucu? E o Cucu. O início de Attack on Titan, ele literalmente, não sei se vocês se lembram, ele começa com uma música tipo Boss de Elden Ring. Começa logo com o Titã Colossal ali a espreitar e está-te logo a dar aquele panorama tipo, bro, o que é que está a acontecer? Tu não sabes nada. E começa os cavalos da tropa de exploração Yeah, é a isso. andar, tu não sabes o que é que está a acontecer, e eles ligam aquele equipamento tipo DTM, ou lá como é que ele se chamava, não me lembro do nome específico. Cordinha. As cordinhas, Sim, e vão sim. eles para rebentar Estás a gostar dos sound effects? Tô. Não. um titã e de repente top, está sim, nessa cena, bué de ele está a ir para matar o titã e corta para a música e começa uma opening que pode não ser das melhores openings de sempre, mas é uma opening que naquela altura Sim, marcou. marcou.
marcou uma geração, aquilo, meu Deus. E esta sequência estar a acontecer tipo assim, uma prévia e de repente entrar para uma opening bué boa, acontece também no outro anime que eu não me lembrava disso. Ok. Mas acho que a opening ser muito memorável ajuda muito no primeiro episódio ser memorável para mim, por exemplo. Pronto. Depois este episódio de Attack on Titan tem muito aquela cena de criar aquele mistério de parece que está tudo muito calmo, mas como é que funciona isto aqui dentro das muralhas, até chegar ao ponto em que o gajo aparece mesmo e bom dia. E mãe do Eren, tchau. E eu acho que foi um dos episódios que talvez, se calhar vou aqui exagerar, mas que eu acho que revolucionou um bocado a forma de ver anime daquela altura, que acho que é 2013, para a frente. Mais cinema. Mais pessoas a, Mais imagina, pessoas a ver, Mas era uma mais coisa pessoas a mais ver, cinematográfica, sim. Sim. Sim, era. mas eu acho que tensão, Não, era. banda eu acho sonora que ali toda- impactou muito mais gente, porque eu lembro até nas convenções a diferença em que antes tu vias uma outra pessoa de cosplay, mas muito variado, mesmo Só por vi as exemplo. tropas. A partir daí só vias 2013 ui, há um Iberanime. anime Só que era vês em Gondomar, Exatamente. Jesus. Não, cá Não tens fora noção, tinhas a era tropa de exploração, isso percebes? completamente, Yeah, esquece. tinhas cá. Para explorar Gondomar também às Completamente. vezes são tensos. E enquanto que antes, tipo, e na altura já era Naruto, já era muito popular, Bleach, então era a época dos Big Three, e tu vias, ias vendo cosplay disto, cosplay daquilo. Agora, aquele boom de 2013, 2014, eu acho que foi o Iber 2014, Talvez, assim uma é coisa. possível porque acho que o anime saiu em 2013. Aquilo foi. 2013. Eu fiquei perplexa porque foi mesmo um boom. Aquilo acho que começaram a ver muito mais pessoas, inclusive pessoas que não viam anime começaram a ver. Justo. Não, eu acho que é isso. eu tive essa Porque, percepção. pá, vamos ser sinceros, há uma Assim. coisa que é meio tipo chata. Eu acho que nós todos temos isso, ou tivemos em uma fase da vida que é aquela coisa do tipo, anime não é só para crianças, mas no sentido de quereres meter aqueles animes tipo, não, olha, achas que isto é só para crianças e vês um gajo a ficar sem Olha a mãe do cabeça. Eren nessa Não é? comida. Pronto, Pronto, e é assim, eu acho que é prático. o Attack on Titan iniciou isso novamente noutra geração de tipo, toda a gente usava o Attack on Titan como, olha isto é anime, estás a ver? Agora. Sim, Isto é anime. É sangue. E para mim, essa E primeira qualidade. temporada. É xixa a Qualidade. ser rasgada com dentes. Isso. E bem, para mim, essa primeira temporada. E mesmo a música, o opening é épico, tem assim aquele. Não, é a tipo, altura em que eu encontro o amor da minha vida, o Sawan, Sim, é a claro. minha primeira interação Ele anda aí, com. não anda? O Sawan está ali. Yeah, é o amor. sabe? Sim. Não, esse é o Urasawa. Está aqui o Urasawa. Onde é que está o Sawan? Pois é. Depende De repente achei. Está aí o Sawan. Está Não, algures. está atrás de Aqui ti. está o Não, está o Tsuda. Não, Tsuda. esse é o O Sawan. Tsuda. O Sawan havia de andar também. Perdemos o Sawan. Perdemos o Sawan, mas Opa, sabemos o encontrar. está no som da nossa vida, está Bem, em olhem, Mas em- este é o meu amor. Mas pronto, só para dizer que foi uma temporada que me puxou a ler o manga. Ok. Tipo, eu na altura estava a começar a ler e eu pensei, não consigo aguentar, vou ler. Pá, eu trouxe um que não só é dos meus primeiros episódios favoritos, como acho que é um dos melhores primeiros episódios, e pode ser um take arriscado, mas Vai, acho só que, vai. que é a Vilã Saga. Vilã Saga é também a par de Shingeki. Tem parecenças. Ele tem essa cena mais também, meio cinema, vai-te apresentar a cena toda, os planos dos barcos, o plano da guerra, logo no início com o Thor. E ele cria-te O ambiente, já né? essa cena da premissa ali naquele primeiro episódio, que é toda a história do Thor, o que é que aconteceu, ele fugiu da guerra, a parte dele depois mostrar que ele está a viver com a família e que abandonou todo esse lado da violência e que vai despertar todo o plot depois de Vilã Saga. E eu acho que é muito bom porque também tem uma boa banda sonora. Eu não me lembro se toca a opening no primeiro episódio, por acaso não fui confirmar. Eu não sei, Eu eu tenho não sei ideia se que o não. episódio não começa com aquela cena dele a desertar. Ele É a dar- isso, é dar um isso, mergulho, não é isso. Mas eu não me lembro se depois deu a opening, já não tenho a certeza. Mas, pá, acho que é muito bom. Muito bom. Não, eu acho que eles têm parecenças porque também são dois animes que dão-te um bocado essa vibe da vingança, de certa forma. Ainda que eu não sei até onde é que vai o primeiro episódio de Vilã Saga, não me lembro 100% se já entra nesse ponto, mas eu acho que não. Acho que acaba com se eu não estou enganado, acaba com a parte do Thor a falar com o Thorfinn. Ok. Não estou enganado. Ok. Mas agora também já Mas não- são muito mais de ambiente, ou seja, é quase uma contextualização daquela época. Sim, e como é um anime histórico, acaba por ter também esse lado de Mas impacto ao primeiro Mas eu episódio. por acaso acho que o Attack on Titan é mais impactante É em diferente. termos, Sim, não, em sim. termos do que acontece. Acho que o Vilã Saga é mais
prende mais pelo sentido da narrativa É isso. e da Sim, direção sim. que está. Tu de repente estás a ver, tipo, há Sim, um sim. que eu não sei se vocês vão tocar, que me lembrei agora, mas eu acho Eu que tu vou vais tocar que porque é faz totalmente ponto. direção. Sim, é isso. Eu acho que também tinha na lista, Eu vou talvez. tocar no. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, João. Não, acho que Não. tu, Eu concordo. não sei se chegaste a ver Não, o não, Villain não, Saga, não, ok. não. Mas o Villain Saga eu recomendo bem. Vejam o primeiro episódio e depois Não. digam se não vale a pena. Porque o que eu vou trazer também é muito mais de ambiente, narrativo e sobretudo direção, Cinema. que é o To Your Eternity. Fumetos, Mas yeah. também Era o tinha- que eu estava a Fumetos. pensar. Eu também. Imaginem, é incontestável. Quem viu, Yeah. é impossível É, não também estar na um dos lista melhores dos melhores primeiros episódios. Não, eu primeiros acho episódios. que é, sim. Ponto. Acho Sim. que é dos melhores mesmo. Tipo Pô, assim, top 3 não dá, fácil, é top 3 três fatos. episódios. Primeiro porque vocês conseguem ver o primeiro episódio e ficam felizes e vão Sim, podia dormir ser e não uma podiam curta, ver. tipo Podia uma ser uma curta, curta-metragem. é uma Não, curta-metragem. eu vou deixar dizer isto. Vocês podem ver o primeiro episódio e não ver mais Não o ver anime mais se o não anime. quiserem. Tá tudo bem. Eu não, vou É recomendar o verdade, anime na mas é mesma, verdade, sim, sim, mas sim. para mim o anime não conseguiu chegar ao ponto daquele primeiro episódio nunca não, mais. não, não. Sim, é Mas também é diferente, diferente. É Sim. diferente. Até, opá, vou ser sincera, até para mim, em termos que depois acompanhei mais o anime, eu continuo a achar que aquele pequeno arco, porque no fundo é, Sim, sem um querer arco spoiler, de aquilo é um introdução. pequeno arco Sim. de introdução, é maravilhoso. É toda a construção, mesmo no manga, é maravilhosa e no anime, assim é O porque anime é muito Sim, bonito. é tipo quem é que é o Fushi, então é toda. tudo como ele surgiu Qual é a origem? e vai toda acontecer. aquela ambientação, porque ele começa por ser um nada, literalmente nada, uma pedra, um ser que lá existe, até ele passar para ser o cão de uma pessoa. Que, Não, é que ele nem era pedra, ele era mesmo nada. nada, Sim, sim, nada. sim, nada. é a mesma cena Ele que- É uma Sim, existência. É isso, é uma mesmo existência, é o ser, é um Viemos ser. do pó Sim, para o é, pó. vamos. Mas E, é muito isso, é toda a construção de onde é que ele veio Sim. e o que é que ele consegue fazer e como é Sim, que ele sim, foi sim. evoluindo. E depois, isso, nós estamos a dizer, se calhar o pessoal que não viu está, isso é interessante. Gente, vocês começam a assistir um lado de estranheza, porque aquilo coloca o espectador quase como um acompanhante daquela jornada, mas a parte linda é que é impossível chegar ao final e não sentir no âmago tudo o que se passa no final. Não sei se com vocês foi assim. É aquilo forte, é foi- muito dramático o primeiro episódio. Eu quero só Aquilo fazer... foi. Sim, queria só fazer uma ressalva, até mesmo para a malta que estiver a pensar a ver o Fumetsu, e um bocado vocês estavam a falar disto da existência, pronto, isso é uma cena mais construída ao longo do anime, porque o Fumetsu, apesar de ser um anime episódico, ele é meio um episódico de arcos. Sim, tipo, Sim, é como sim, é, três sim, sim, episódios sim. é uma arco, como, outros 3 episódios outro o arco. Tabi, tipo, Pronto. o Ou seja, Tabi também não, é assim. não é um anime que eu acho que seja um anime bom para fazer binge, mas podem fazer binge de arcos. Sim, tipo, um sim, dia vem sim, tipo sim. 3, outro 3. Sim, sim. E o primeiro episódio é logo uma arco. E nesse sentido, eu acho que recomendo principalmente, quem for as pessoas que olham tipo, aí gosto de cenas de direção e não sei o quê, sem dúvida, Sim, sim, sim. porque até a ambientação daquilo, como é muito na neve, fica muito bonito, mas ao mesmo tempo E a fotografia. o som, mas dizer, principalmente malta gostar de drama, todo o anime é super recomendado, o primeiro episódio Sim. muito bom a nível de Muito drama, bom. das melhores coisas assim dramáticas E que eu não vi. sou propriamente de drama e digo-vos, Não, é muito bom. Muito bom. incrível. Olha, sem excelentes dúvida. recomendações até agora, vou passar para a minha próxima, que é um anime que às vezes nós somos injustos, pá. E eu estava a ver o primeiro episódio e estava a pensar, isto é tão bom. Isto é tão bom. Fairy Tail. Fairy Tail é bom, pá. Perdeu-se. Mas Fairy Tail é bom, pá. É bom, é bom. E eu vou-vos dizer uma cena, o primeiro episódio é magnífico. Atira a primeira pedra quem não quis fazer uma tatuagem. Atira a primeira chegar pedra. aí, eu ia Atira chegar a aí. primeira Ou seja, eu não pedra. tenho pedras para tirar. Justo. Não, porque Quem tenho viu, pedras para quem atirar. assistiu na altura em que aquilo estava a passar, Tirar a garrafa. seja há uns bons aninhos atrás, quem não quis uma tatuagem. Pronto, e deixo aqui uma statement. não, eu ia chegar aí, porque tipo, Mas mais muito uma bom. vez, vocês Porque lembram-se deixa-te mais ou na menos como é cena. que é o episódio? Não. É, Lembram-se começa alguma com coisa? Começa com eles a Lúcia chegar àquilo, não é? Não Lúcia bem ou o isso. Nats, não sei. Não, é tipo assim, primeiro, logo a cena inicial, e foi aqui que eu bati um bocado certo com o Shigeki, vocês vão perceber. Aquilo começa a dizer tipo, olha, isto é o reino de Fiore, Certo, Sim, e neste sim, reino de sim. Fiore há magia. certo. Há magia, há pessoas que vivem da magia, fazem quests com a magia, e tu ficas já, bro, como assim fazem quests com a magia? Tem guilds. Mano, eu acho que a cena mais incrível, nós uma vez já falamos sobre O falamos. universo do é mundo, muito bonito. é as O universo guilds. é muito E bonito. aquilo prende logo, é tipo, mano, eles fazem parte de uma guild com magia. E eles mostram-te, há várias guilds, e há uma guild que é Bate Fairy mal. Tail. E este é o início de Fairy Certo. Tail, Sim. em que aparece o símbolo da guild e entra a música, que a primeira música de Fairy Tail Certo. é, para mim, das músicas que mais representam o Sim, anime. é uma Sim, das sim, mais. sim. E é uma das mais Super icónicas. Não, e ela tem a vibe do anime, aquela Sim. cena meio medieval, tipo... E não importa onde tu Sim. estejas, Não é? tu sabes que aquela música é de Fairy Tail. E eu sou péssima em decorar. Certo. Porque vocês sabem que eu sou péssima a decorar coisas.
Yeah. Ouço a música de Fairy Tail, sei que é de Fairy Tail. E depois é toda a cena de. Eu não sei quantas personagens aparecem logo no primeiro episódio, mas a cena de Fairy Tail é fixe por essa. Interação. É mais também. a ambientação mais ligada à, tipo, à cena das personagens. De, eles vão-te apresentar os personagens e tu sentes-te parte daquilo depois. Sim. Porque é o Natsu, É pronto, isso. que é o protagonista meio maluco. Depois a Lucy, que é a pessoa que meio que está ali também. A mediar as coisas. É tipo, a Sim, tens responsável. a Erza que é badass. Tens a Erza, tens o gajo que anda sempre sem t-shirt, Certo. tens a cachaceira que está sempre no tasco, Não, tens a Miragem depois que é outra badass diferente Certo. da Erza. o velho. Tens o velho, tens depois o Laxus também. Mas, Sim, mas, o Laxus mas sem aparece mais entrar, tarde, mas sim. sem entrar nisso, mesmo no primeiro episódio, que não sei se vocês se lembram, e eu não me lembrava. E o que é que acontece? Aquilo aparece com a Lucy, meia tipo na cena de querer. Que ela quer ir para lá. Ela Sim. quer. Pronto. E ela está à procura de um gajo que é o Salamander. Que supostamente é a alcunha do Natsu no início. Só que há um gajo que está-se a fazer passar pelo Salamander, que é um menace qualquer. E ela acha que é ele. E por outro lado, o Natsu aparece porque está à procura do dragão, que acha que o Salamander pode ser o dragão, o Ignil. Certo, o Ignil. E então ele encontra o gajo, vê que não é e caga. E encontra-se com a Lucy. Só que a Lucy nem sabe o que é o Natsu. Pronto, aquilo depois desenvolve-se, não sei o quê. E ela percebe que o outro gajo é um impostor. E o Natsu, quando o outro gajo diz tipo, e é aqui que eu acho que entra a cena mesmo incrível de Fairy Tail, que é a cena de, ele diz, eu sou o Salamander de Fairy Tail, e o Natsu fica, bro, este gajo está a usar o nome de Fairy Tail, o nome Ele de está-se a marimar o Fairy dele. Tail, estás a ver? Tipo, tu não tocas em nome da Fairy Tail. E ele diz, e então ele diz, eu sou o Natsu da Fairy Tail. E o foco, primeiro o voice É actor, lindo. deixa-me dizer, o voice actor do Natsu é incrível. Sim. A primeira vez que tu ouves, tu ficas maluco. E aparece mesmo o Natsu, tipo, quando ele diz que sou Fairy Tail, aparece o braço dele com a cena. E eu acho que é aí que qualquer um de nós fica, mano, eu quero ter aquilo no meu Completamente, corpo não, sim. e quero pertencer à Fairy Tail. E depois ele diz, e na Fairy Tail nós fazemos assim, percebes? E o gajo, imagina, manda-lhe com o fogo, o Natsu come o fogo, que é uma cena tipo Certo. que eu acho que 2000 e quê? Eu não sei que Fairy Tail quando é que é. É 2010. Pois, porque eles 2010? fizeram, eles voltaram em 2014, depois voltaram em 2018, portanto é É muito 2009, antes. Pronto, não 2010. importa. À vontade. Como o fogo, e depois ele diz, e nós fazemos assim, manda-lhe uma bardoada de fogo, e eu penso, mano, eu quero ir para a Fairy Tail. Depois a Fairy Tail tinha isso, que é tipo, que eles E o são good todos feeling. muito. É Também, tão se for bom. para andar à porrada, de repente É estão todos a andar à isso. porrada uns com os É outros isso, também. é isso. Mas é um anime bem disposto. É um anime muito é bem muito disposto. bem disposto. Sim. Eu acho que foi por isso que até que eu gostei depois É na leve. altura de Black É leve, Clover, é. porque eu senti que Black Clover Tem parecenças, tem muitas tipo, não é parecenças. roubava, mas tipo, era muito inspirada em Fairy Tail por causa daquele espírito de Tens tipo a cena da guild camaradagem, também. da guilda, camaradagem, de sentir-te bem, estás a ver aquilo, estás tipo. Sim, tens a cena tipo de conhecer tipo um grupo em que tem várias personalidades, todas elas têm os seus excentrismos, vamos assim Está dizer. tudo bem. Pá, eu muito fixe. gostei muito de Fairy Tail. E mais uma vez fazer foco, tipo, às vezes nós não damos tanto valor aos voice actors, mas tipo, fazem uma diferença. Porque eu arrepia-me todo quando eu vi a voz do Natsu pela primeira vez outra vez. Ok. Eu tipo, bro, eu quero ir para a Fairy Tail outra vez. Então, fica aqui Fairy Tail a minha rede. Aqui. Não, Para tá quem não bom. tiver. Olha, eu mudei agora à última da hora, que eu tinha aqui duas Boa. opções, e eu pensei, ok, esta aqui eu já tenho muito tempo a falar disto, e se calhar o outro também falo, o que eu vou falar, mas eu acho que em comparação dos dois primeiros episódios, eu puxou mais falar de Death Parade. Boa, Porque o primeiro episódio de Death Parade deixa-te logo no mood do que é que vai ser aquilo. boa. Porque apesar de Death Parade ser muito episódico Sim. e ter um arco principal por trás, o primeiro episódio de Death Parade deixa-te logo na cena de É muito bom. jogos. Certo. E mistério. começa a entrar na Sim. questão depois filosóficas das cenas e começa a entrar naquele mistério do que é que está a acontecer e ele vai-te sempre ali desembrulhando mais um bocadinho, agora toma isto, agora toma aquilo e tu chegas ao final do episódio e ficas, bro, quero mais. Death Parade é dos poucos animes Depois que eu tens acho. mais 11 ou 12. Pois, Death Parade é dos poucos animes que eu acho que todos os episódios são muito bons. Porque eles todos funcionam de uma forma Isolado. específica. Eu- E é um dos animes que para mim tem um também dos melhores primeiros episódios e um dos melhores últimos episódios. Deixa também já Depois, aqui. eu vou ser sincero, eu senti isto quando vi o Dead Billiards. Certo. Que foi Como o eu. primeiro de Dead Parade, porque Dead Parade aquilo foi quase foi a Eles foram um concurso. concurso, já. Foi um concurso e eles ganharam, e ao ganharem é por isso é que foi a Sim, adaptação logo de Dead Parade. E o Dead Billiards, se não viram, porque normalmente as pessoas veem Dead Death Parade Parade, e yeah. pronto, mas vejam Dead Billiards, que é muito fixe. Adivinhem qual é que é o jogo. E agora? Ping pong. Exato. E eu senti exatamente isso. Eu fiquei completamente tipo, what the fuck? Adorei toda a premissa e é de arrepiar, porque a cena fixe de Dead Parade e Dead Billiards, não é? É porque aquilo começa e tu não sabes para onde é que aquilo vai no início. Porque só vês o barman. Sim, é eles Todos a entrar no de bar. chão, a entrar no bar, beber. Porque eles Tu tenta perceberes que eles já estão. Não é? Não sei se pode spoiler, mas Certo. ok. primeiro que chegas Eu meto um aí, piso achar que. Sim.
até que chegues a essa conclusão, tu ainda estás ali uns episódios. Não, esse tu percebes no Uns fim. episódios, uns minutos, Sim, desculpa. sim, sim, sim. uns Eles minutos. entram de elevador no bar, não é? Eles Sim, chegam sim, é com um o de elevador, É. exatamente. Porque essa cena é tipo, isso é tu que o entras num elevador bar, ou sobe ou desce. vens no elevador e eu penso, ok, elevador, bar, Não. vamos, já está o mood, A está lá, ambientação é muito está boa. lá A ambientação é muito bom. o decking está lá, Ai, não, está copinho. muito bom, está muito bom. Não, Sim. e vai-te dando assim momentos de pensas, bro, isto se cá não é bem o que parece. Mas uma coisa que não tem a ver com o primeiro episódio, mas só para finalizar da minha parte de Death Parade, que é, eu acho que Death Parade faz muito bem uma coisa, ele deixa o espectador decidir durante Sim. o Sim. episódio E qual é o lado que tu tomas? o que é que Lado. tu achas, Sim. exato, o que é que tu achas daquilo. Mesmo que no fim não seja o que estavas à espera, ele deixa-te muito essa cena de... Não há certos ou errados. É isso, É tem muito muito fixe. essa cena. Sim. Meio que há, Sim. mas deixa-te na mesma Certo. tua Mas- perspectiva. Mas se reparares, aquilo começa sempre. Tu começas por um lado, mas quando ouves o outro, ficas. Vai-te Sim. dando... Fica- Ficas vai sempre, batendo ficas a bola de um sempre, lado vais para o outro. batendo, aquilo vai. E essa parte é que é gira, também aquela cena mais de, não é jogo social, de experimentação social. Sim, eu acho que é a é- parte interessante Eu Death acho Parade. que não tanto, mas por exemplo, o Link Click tem muito isso às vezes, e não fugindo muito, mas o Link Click também tem muitas vezes essa cena de, com a questão da viagem no tempo, de se é correto aquilo que eles Sim, vão fazer, sim. e então eu acho que tem essa vibe também. E o Dead Parade é muito isso, tu vais batendo a bola de um lado para o outro e vais percebendo a história, vais acompanhando as personagens que estão a ser julgadas ali, e aí vais tirando as tuas conclusões também, os teus pensamentos. Sim. Não, lá está, esse foi um excelente primeiro episódio. Eu optei por trazer aqui algo que funcionasse sempre como quase uma forma isolada. Ou seja, eu trouxe, não é, o To Your Eternity, e agora o outro que eu ia trazer é um que, pronto, a gente sabe que é dos meus animes preferidos, que é o Sing Yesterday For Me. E esse é outro que o primeiro episódio funciona em termos de direção completamente à parte. Vocês estão perfeitamente História boa, à pá. vontade para ver apenas o primeiro episódio. E está tudo bem, porque aquilo funciona, lá está, mais uma vez, com uma curta-metragem. E o foco essencial disto é a direção daquilo. A direção daquilo, que passa-se tudo numa cidade, e eles conseguem, num primeiro episódio, expor muito do que será a problemática daquele episódio interessante, sem desenvolver demasiado, porque daí eu Do resto achar do que dá plot. para fechar. Trouxeste dois animes muito bons em termos de fotografia, pá. São Eu lembro de ter falado geniais. contigo, São tipo, geniais. a ambientação também de Sim, Sim, Yesterday Yesterday For For Me, tipo, absurda. E foi um anime que eu me identifiquei tanto. Eu também. Porque aquilo é muito tipo muito, a cena muito. da altura da faculdade e pós-faculdade. Sim, sim. É pá, bateu mais na cena de. Não é tanto a cena de escolinha, ainda estás Não, nessa não, fase. aquilo é um Aí, pá, é muito bom. seinen, se não me engano, aquilo E é um uma- seinen e acho que é um daqueles que muda, pode-vos ensinar muita coisa. E para aquela malta, vou deixar esta, não sei se concordas, porque para aquela malta que às vezes está a dizer tipo, que devia haver mais personagens femininas assim interessantes. Eu acho que a Haru é das melhores personagens femininas sim. assim de. Sem que eu dúvida, me sim. Vou lembrar assim de animes. Ela Excelente é, escolha. ela E acho que é bom. Eu lembro que na altura nós falámos falamos bastante, Sim. andávamos a acompanhar, e acho que é um bom anime porque toca não só nessa questão pronto, daquela vida adulta inicialmente, também na questão dos relacionamentos, porque é muito também Sim, aquilo aquelas aborda- quatro personagens principais. Sim, aquilo aborda relacionamentos. Aquilo faz-me lembrar um filme que é o 500 Dias of the Summer. Sim. Faz-me lembrar muito isso, porque é o final é até parecido, acabam os dois no banco de jardim. Sim. E é um pouco isso, aquilo aborda as relações e a parte de ser. Nem sempre tu podes amar uma pessoa, mas essa pessoa ou não está pronta para ti, ou até não podem não fazer muito bem uma à outra, e está tudo bem com isso, e lá está justo, está tudo certo. E a forma adulta e realista como é que aborda, depois também se transparece, seja no primeiro episódio, que vocês têm logo, aquilo é muito real, não há fantasia, não há pozinhos plim-pim-pim, não há finais felizes a 100%. Já agora, não sei se é spoiler, mas lamento. Não, é E muito acho que é muito realista. fixe É muito nisso. realista. E o primeiro episódio manifesta-se isso. Eu acho que quem vê o primeiro episódio consegue perceber logo que. E fora- Precisamos só de resgatar uma frase icónica que é a vida não é um slice of life daqui a outro anime. Still true, lamento. Mas mesmo fora a parte do romance, tu notas há ali muitas questões que eles vão falando assim o próprio protagonista que fica assim com questões do que é que está a fazer, o que é que vai fazer da vida dele. e não sei Essa o quê. parte muito que é o boa. inicial é muito Que é a boa. parte em E que começa uma pessoa se logo assim, identifica aquilo começa logo assim. se identifica bastante nisso. Olhem,
Estou muito contente. Estamos porque fortes. Foi tipo excelentes recomendações e excelentes primeiros episódios. É verdade. E temos coisas agora. Sim, Deixámos agora vemos no Coffee. Depois de acabarem isto já para podem ir ao continuar. Coffee. É. Vejam lá, vamos falar que vai sobre... ser? Vai Vai aparecer agora? Ou... Pode aparecer. Vai ser sobre os melhores capítulos de manga. Porque aqui não se Primeiros fala só de capítulos. anime. Primeiros Exatamente. capítulos de manga. Obrigado Yes. pela correção. Pá, gostei muito. Um beijo muito grande. Já sabem, sigam-nos nas cenas, está aí tudo. Coffeezinho se quiserem ver o resto. E até já. Isso. E vocês Beijo. que estão no Spotify vão também ao Coffee, cara. Não, porque eu, quando começo aos créditos, eu baso. Pau! Sarda! Sais nos créditos? Sais nos créditos, sou psicopata. Pá, 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 pá. E ela, Sarda, gasta carregadores em cima de uma pessoa porque não fica nos créditos do E cinema. uma pessoa compreende.